Graça e paz, meus irmãos. Boa noite para todos. Uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor, mais um domingo, estarmos juntos como família. Por isso, sejam todos bem-vindos. Há uma alegria no nosso coração de rever os irmãos, porque durante a semana a gente acaba não se vendo, alguns têm seus compromissos, têm o seu trabalho, enfim, têm os seus afazeres, mas na grande maioria a gente acaba vendo no domingo, e isso alegra o nosso coração. E quero fazer um convite a você que está assistindo essa transmissão, a ir retornando na casa do Senhor, porque com certeza Deus se alegra quando o seu povo se reúne, não é verdade? Você crê nisso em nome de Jesus? A palavra do Senhor diz: ó quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Então Deus se alegra quando nós nos unimos, nos reunimos para prestar um culto ao Senhor. Você veio para isso essa noite, amém? Então quero convidar você a ficar de pé, e eu quero dividir com vocês dois versículos da palavra de Deus, no livro de Salmos 33, verso 18 e 19, que diz assim: mas o Senhor, Ele protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Amém, irmãos? Então veja a importância de nós alimentarmos o nosso coração com a palavra de Deus. Não sei se você já percebeu, mas fazendo leituras bíblicas, a gente vê que em diversas épocas o povo de Deus, alguns homens e mulheres também passaram por dificuldades. E isso se chama crise mesmo, de verdade. E é impressionante como a palavra do Senhor nos mostra que essas crises, muitas delas foi até de fome, que não é diferente dos dias de hoje. A gente tem visto muitas coisas acontecerem ao nosso redor, mas há uma garantia de cuidado de Deus para aqueles que creem nele, para aqueles que confiam no Senhor. A palavra diz isso. Ela está dizendo assim: aqueles que firmam a esperança no amor do Senhor, o Senhor os protege, o Senhor dá vida. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nesta noite é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos proteger de todos os males. Ele quer nos guardar, mesmo que você passe por situações difíceis. Não sei como foi a sua semana, mas acredite, você está aqui porque Deus quer te renovar. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque Deus quer renovar a sua esperança, Deus quer renovar o seu coração, a sua fé, a sua confiança, para você enfrentar uma semana que muitas vezes a gente nem sabe como vai ser. Mas que bom que nós estamos aqui para juntos alimentarmos o nosso coração daquilo que Deus tem para nós nesta noite. Amém, queridos? Vamos falar com Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, Senhor, e nós queremos bendizer ao Senhor, queremos Te exaltar, queremos glorificar ao Senhor por esta noite, meu Pai, porque estamos aqui reunidos como povo do Senhor, para prestar um culto somente a Ti. Assim como nós fizemos pela manhã, nós prestamos um culto ao Senhor, e agora estamos aqui novamente para prestar toda a nossa adoração ao Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de Ti, pensamentos, aflições, coisas que perturbam muitas vezes o nosso coração e a nossa mente, que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, esteja tirando do nosso coração, através da Sua palavra, dos louvores, das orações que serão e estão sendo feitas neste lugar, possa preencher o nosso coração, possa preencher a nossa alma, a nossa mente, para que nós possamos sair diferente deste lugar, assim como nós entramos. Pai, levante suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que esta noite seja uma noite diferente em nossas vidas. Nós rogamos a Ti, Pai, que toda indiferença,
que todo cansaço, que toda situação que quer roubar a nossa atenção, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, porque você veio aqui para adorar ao Senhor. Nós estamos como povo de Deus, nós não viemos a passeio, nós não viemos ver o que está acontecendo, nós viemos prestar um culto ao Deus Todo-Poderoso. A você que está aí na sua casa, que você também levante um altar aonde você está, que você adore e exalte ao Senhor. Não permita distrações, não permita nem mesmo os problemas roubar a sua adoração, a sua entrega que você pode fazer nesta noite, Pai. Ó Deus, erguemos nossas mãos, porque nós queremos fazer o melhor para o Senhor nesta noite, porque com certeza o Senhor tem feito o melhor por cada um de nós. Queremos honrar ao Senhor nesta noite, Pai. Que toda obra maligna caia por terra, que toda cilada de Satanás caia por terra em nome de Jesus, porque nós somos livres, livres para te adorar, livres para te exaltar, livres para honrar ao Senhor que nos deu a vida e nos deu a salvação. Obrigado, Jesus, por tudo. E nós queremos honrar ao Senhor nesta noite. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Glória bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte. Vamos recebê-lo com muita alegria nessa noite. Que ele se sinta adorado e amado nesse lugar. A palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, independente do que você passe, independente da situação que você esteja vivendo, a promessa de Deus é que um dia Ele entregou o Filho amado dele na cruz e Ele vai voltar para nos buscar. E é por isso que nós estamos aqui, nós levantamos as nossas mãos e nós o adoramos com a promessa que um dia Ele vai voltar para buscar a tua amada igreja. Então que essa promessa alegre o teu coração nessa noite e te dê esperança para você viver a cada dia da sua vida crendo que Ele te ama e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Vamos louvar o Senhor? Maravilhosa graça, com as palmas. Seu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, o seu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Eu canto mais uma vez, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, o seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou. Hoje livre sou, eu sou livre. Quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus,
canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, aplauda ao Senhor bem forte. Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Pode se assentar, queridos, um instantinho. Quero posicionar aos irmãos alguns recados. Eu falei de manhã sobre a questão do que nós ouvimos nesta semana sobre a liberação, né, que o governo fez aí sobre as restrições. Eles liberaram, mas mantiveram, né, todo o cuidado necessário que precisa ter ainda. E nós, como igreja, como que a gente fica? A gente fica da mesma forma, tá bom? No próximo domingo ainda a gente vai precisar fazer as inscrições, tá ok? Então, próximo domingo, se você vai participar de manhã ou à noite, faça a sua inscrição, tá bom? E em setembro a gente vai ver sobre essa questão da inscrição. Por que a gente precisa fazer a inscrição? Porque no próximo domingo nós vamos ter a ceia do Senhor. E a gente precisa manter ainda, né, todos os protocolos. E um deles é o distanciamento, né? Por isso que a gente tem um número restrito de pessoas, de participantes, para estar no culto, para dar esse espaço que você está aí vendo do seu lado. A gente vê pessoas próximas porque são família, enfim, então não há problema nenhum.
mas a gente tem essa inscrição justamente para dar esse espaço, né, distanciamento necessário. Então, para o próximo domingo, resumindo, nós vamos manter a inscrição, tá? Porque eu estou dizendo isso, porque de repente você vai ouvir alguma reportagem, alguma coisa referente a essa questão, mas nós entendemos que ainda precisamos manter a inscrição para o próximo domingo, tá bom? Aí os demais a gente vai avisando a igreja durante a semana, mas para o próximo domingo ainda a gente vai manter as inscrições, tá ok? Lembrando que nós temos já o Ministério Infantil funcionando lá com os professores, as crianças estão lá já. Então você pai, você mãe, traga o seu filho, tá bom? Para poder participar e aprender da palavra de Deus, que é muito importante. A gente sabe que durante a semana, nossos filhos, a gente mesmo, ouve tantas coisas que muitas vezes são prejudiciais, ensinos errados, né? Valores invertidos. E a gente precisa pensar nisso, queridos, porque esse período de pandemia, com certeza, houve uma lacuna na nossa vida espiritual. Eu digo nossa, na vida daqueles que estão afastados. Mas a gente precisa manter o ritmo, né? Porque o diabo, ele não dorme. O diabo, ele é astuto e ele anda ao nosso redor, querendo pegar uma fraqueza nossa. E você é responsável pelos seus filhos, né? Então você que tem que trazê-los. Então eu quero aqui incentivar você a pensar sobre isso e também trazê-los, porque durante a semana eles são bombardeados com várias coisas, né? E a igreja, ela tem a palavra de Deus para confrontar, né, esses ensinos tão malucos que a gente tem ouvido nos dias de hoje, tá bom? O outro recado, falando aos irmãos, é que no próximo final de semana nós temos a ceia do Senhor. Então você já sabe, é um tempo muito especial de nós estarmos aqui. Então não abra mão disso, tá bom? Então esteja conosco para participar. Você pode vir de manhã ou à noite. Vai ter nos 2 cultos a ceia do Senhor, tá? E o próximo recado é falando que no dia 28 de agosto, já esse mês, é o próximo sábado, nós vamos ter um encontro de casais. Também reforçando essa ideia, irmãos. Por quê? Porque a gente recebe tantas coisas durante a semana e nós precisamos investir um tempo no nosso casamento. Se você tem 1 ano de casamento, se você tem 10 anos, se você já fez bodas de ouro. Quem já fez bodas de ouro aqui? Não, ninguém? Quem está perto de fazer? Olha lá, né? Vocês têm que estar aqui também, né? Por quê? A gente acha que sabe tudo. E essa é uma estratégia de Satanás. Então, a gente não pode abrir mão disso. Entendam bem. Então, vai ser uma palavra especial aos casais. Nós vamos ter um ministério infantil funcionando para você não dar desculpa. Você que tem filho aí, né? Ah, não posso, meu filho não para, né? A gente sempre diz isso. Eu sei que é bem delicado a situação, mas nós vamos ter um ministério infantil funcionando para que o seu filho também esteja lá aprendendo a palavra de Deus. Então, você marido, traga a sua esposa, e você esposa, traga o seu marido. Quem sabe, no final de tudo tem uma pizza aí, né? E outras cositas mais, né? Mas esse convite é para todos, tá bom? Inclusive, não sei se tem alguém aqui assim, ou que está nos assistindo, né? Mas para namorados também e para noivos. Tem alguém namorando aqui? Deixa eu ver. Acende a luz um pouquinho, às vezes eu fico olhando aqui e não enxergo. Eu enxergo, mas... Isso. Tem alguém namorando aqui? Ah, Jorge, traz o namorado. Eu conheci ele domingo passado, né? Traz ele, Jorge. Você e ele tem que estar aqui, tá bom? Faz o convite para ele, para vocês estarem aqui, tá bom? Então esse convite é para os casais, seja casados, namorados, viu, Jorge? Vou ficar do seu pé até o final do culto. Tô brincando. E para os noivos também, tá bom? Porque precisamos, irmãos, alimentar o nosso coração com a palavra de Deus.
ok? Dados esses recados, nós vamos ter esse momento de dízimo e oferta. Para você que já está acostumado na nossa igreja, nós temos um envelope que você pode preencher aí à sua frente, está no banco. Nós temos a transferência bancária, só lembrando os irmãos de não se esquecerem de enviar o comprovante, tá bom? Se você tem esse hábito, para que a gente encaminhe para os tesoureiros. E nós temos a maquininha de cartão ali atrás. Você veio preparado para isso, você também pode ir nessa canção lá atrás e fazer a sua oferta, tá bom? Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus com os irmãos, que está no livro de Salmos 34, verso 8 a 10, que diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada tem falta. Diga comigo, nada tem falta aos que o temem. Os levões podem passar necessidade e fome, mas os que, escute isso, eu até grifei para chamar nossa atenção, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Vamos dizer isso juntos? Os que buscam o Senhor, vamos fazer assim, eu falo e vocês repetem, né? Porque senão fica meio embolado. Os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Você crê nessa palavra? É Bíblia isso aqui. E ela está dizendo para mim e para você nessa noite: aqueles que buscam, o que é buscar? Que andam em comunhão com Deus, que têm um relacionamento com o Senhor. Nós vamos falar isso na mensagem. Que tem intimidade com Deus, não tem falta de nada. De repente, você pode até passar por uma fase difícil. A vida nos proporciona isso. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. E as aflições é também financeira. As aflições é uma doença. As aflições é uma notícia ruim que você recebe. Aflições é algo que te aflige. A vida financeira também nos causa aflições. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a crer na palavra de Deus que diz: os que buscam, quantos buscam o Senhor aqui, meus irmãos? Levante sua mão bem alto. Você busca? Eu creio nisso, que você busca. Você ora, você lê a palavra, você tem comunhão com Deus. Então essa palavra é para você. De nada tem falta. Creia nisso. Não deixe o diabo falar: está faltando isso na tua casa. E aí a gente duvida, questiona, né? Não permita isso, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. É um Deus que dá a provisão. É um Deus que está sempre pronto para estender as mãos para nós, inclusive na questão financeira, porque Ele não quer ver seus filhos passando por necessidade. Você que é pai e mãe, você gosta ou gostaria que seu filho passasse por necessidade? Às vezes ele até passa, mas você gosta disso? Não. Eu acredito que Deus também é assim, né? Deus, Ele não gosta que a gente passe por necessidade, né? Existem vários poréns aí, né? Às vezes a necessidade vem para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos transformar. Você já sabe disso, que muitas aflições vêm para trabalhar no nosso coração. Mas Deus não quer que a gente passe por necessidade. Então eu quero orar com você, pedindo: Deus, olha para a nossa necessidade, cuida de nós, inclusive nessa área financeira. Não tenha medo, não tenha vergonha, né, de orar, porque às vezes algumas pessoas têm, às vezes, receio. Eu vou orar pela minha vida financeira. Deus não é dono de todas as áreas da sua vida? Sim ou não, igreja? Né? Sim, você ora por tudo. Então, inclusive a financeira, você tem que orar para Deus te dar sabedoria, você administrar seus recursos e por aí vai, tá bom? Então vamos nos unir em oração. Fique de pé, por gentileza. Lembrando aos irmãos que nesse momento você também vai ver ali os intercessores. Eles ficam ali com uma cestinha para você depositar o seu pedido de oração, tá bom? Então, logo após que nós orarmos, você pode sair do seu lugar e entregar o seu dízimo e a sua oferta.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. A tua palavra diz, ó Deus, é uma promessa que nós devemos provar e crer, provar e ver como o Senhor é bom. E nós queremos desfrutar, ó Deus, dessa tua bondade também na nossa vida financeira. Porque talvez alguns podem estar passando por necessidades, mas a tua palavra, Senhor, é uma promessa e ela diz que nada tem falta daqueles que buscam o Senhor. E essa é a nossa certeza, Pai. Nós não queremos ter dúvida que Tu és um Deus de amor, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos sustenta. Por isso, ó Pai, ainda que alguém esteja passando por uma fase delicada, por uma fase difícil nessa área financeira, nós suplicamos que o Senhor venha abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre a vida do Teu povo, sobre cada lar aqui representado, meu Pai. Que os recursos que nós temos, que o salário, a aposentadoria, enfim, ó Deus, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, nós possamos saber administrar corretamente no nosso lar. Que nós possamos ter sabedoria, ó Pai, para administrar esses recursos, para que a gente possa pagar as nossas contas, comprar o alimento, fazer a compra do mês, alimentar os filhos, alimentar aqueles que moram com a gente. Enfim, ó Deus, multiplica financeiramente a vida dos Teus filhos. E que haja também a alegria, a oportunidade deles, nós trazermos o dízimo e a nossa oferta. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós, mesmo atravessando dias difíceis, nós temos essa convicção que a Tua mão está aberta para nos abençoar. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado sobre nós. Nós consagramos o nosso dízimo e a nossa oferta nesta noite, para que o Teu nome também seja honrado através das nossas finanças. Oramos em nome de Jesus. Amém. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo,
te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Diga tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver. Aleluia. Nós vamos ter um momento de intercessão, aproveitar esse ambiente de adoração, de entrega. Queria ressaltar 2 pedidos de oração, que os irmãos continuem orando pela vida da Julieta. Ela ainda está hospitalizada pela cirurgia que ela fez, está se recuperando, né, como os médicos têm falado, né, orientado a família, e a gente tem recebido essas informações, que é um dia de cada vez. Então vamos continuar orando pela vida dela e orar também pelo Marcos, Romão, a Luciene, que estão aqui conosco, pela família. Essa semana eles perderam, o Senhor recolheu, né, uma pessoa muito importante na vida deles, que foi membro dessa igreja, a Dulcineia, não sei quem lembra dela, mas ela fez parte dessa igreja e era uma mulher de Deus, e com certeza já está lá na presença do nosso Pai. Mas nós que ficamos aqui, precisamos, né Lu? Hein, Marcos? Do consolo, do conforto do Senhor. A gente tem orado pela vida de vocês, para que o Senhor continue fortalecendo as suas vidas, tá bom? A gente sabe que é uma perda, e nem toda perda é tão fácil, tão simples assim, mas nós confiamos no Senhor, que consola, que conforta e que nos dá força. Então vamos orar, queridos. Dentre outros pedidos, esses 2, nos ajude em oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, mais uma vez, orando, colocando nossas necessidades em Tuas mãos. Colocamos, ó Deus, porque só temos ao Senhor, aquele que nós podemos nos abrigar, aquele que nós podemos ir e saber que o Senhor está lá para responder em todas as nossas aflições, em todas as nossas necessidades. E nós suplicamos, ó Deus, cada um que está orando agora, pelo seu problema, pela sua luta, talvez um descontentamento, uma preocupação,
alguma situação que traz ansiedade ao teu coração, creia que Deus é o Senhor Todo-Poderoso e que Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele está com a sua vida nas mãos dEle. Por isso continue orando, continue crendo. Ainda que você não viu o resultado, ainda que você tenha orado já há tanto tempo por essa necessidade, mas creia que Deus está vendo. E no tempo certo Ele há de agir, Ele há de manifestar o poder dEle sobre a sua vida. Creia nisso, meu querido, minha querida irmã. Oramos, Pai, também pela irmã Julieta que está lá no hospital. Pedimos que o Senhor continue cuidando da sua saúde e que ela tenha uma recuperação, para que logo mais ela esteja na sua casa, receba alta do hospital, esteja ali recebendo alta, para que esteja na sua casa se recuperando por conta dessa cirurgia, Deus. Esteja com os familiares também, fortalecendo as suas vidas, dando a direção que eles precisam nesse momento. Assim também oramos pela Luciene, pelo Marcos e por todos os seus familiares, aonde eles perderam, ó Pai, o Senhor recolheu, levou a tua serva, a Dulcineia, Pai. Oramos para que o Senhor console, conforte os seus corações. Não há nada mais esperançoso no nosso coração de saber que agora ela está na tua presença, Senhor, que agora ela desfruta das promessas da eternidade, Pai. Mas para a Luciene, para o Marcos e todos os familiares que estão aqui, nós pedimos o consolo, o conforto do Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, preenchendo essa ausência com o consolo do Espírito Santo. Ajuda todos os seus familiares, Pai. Esteja presente na vida de cada um deles. E assim também seja na vida de todos nós. Cada um que passa as suas aflições durante a semana. Ó Deus, só o Senhor sabe que cada um vai passar ainda essa semana. Para você que talvez tenha uma entrevista de emprego, talvez uma consulta no médico, a tua vida está nas mãos do Senhor. Então confie, creia que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que o teu coração esteja dizendo, olha, não sei mais, mas creia que Deus está cuidando de todos os detalhes da sua vida. Para você que tem uma causa na justiça, acredite, Deus está vendo toda a situação. Muitas vezes sabemos de casos que, às vezes, as pessoas ali que trabalham naquela área tem uma certa morosidade, engavetam às vezes, enfim, há tantas coisas que acontecem. Mas acredite, se está demorando, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você ainda não viu as coisas acontecerem, é porque de repente o Senhor quer fazer algo na tua vida. Então continue orando, continue entregando nas mãos de Deus, e com certeza você verá o melhor do Senhor na tua vida. Você verá o milagre de Deus na tua vida. Nós oramos, Pai, porque podemos confiar no Senhor e podemos descansar em Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Senhor Deus, queremos ver o teu poder, a tua glória, Pai. Que a tua presença se faça neste lugar. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja presente em todos aqui neste momento, que se abram os céus e o reino do Senhor venha sobre nós. Eu me lembrei agora daquelas pessoas, no Afeganistão, que estão passando por todas aquelas dificuldades, mas que o reino do Senhor, Ele venha sobre esse mundo, sobre o país, sobre a igreja, sobre os missionários.
que estão ali para pregar o Evangelho do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e que se abram os céus e o reino do Senhor se faça presente nesta nação, neste país, neste mundo. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Diga, sopra em nós, Espírito, sopra em nós, Espírito, te queremos, de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Então sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, que o teu reino vem, nossa fé no nosso Deus, que se abram os céus, que os céus se abram, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus fechados, se abram. Se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh!
se abra os céus. E o teu reino venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre essa igreja. Que a nossa fé esteja depositada na presença do Senhor, grande Deus. Última vez, que se abra o céu e o teu reino vem. Clamamos, ó Deus, para que o teu reino venha nessa nação, ó Deus. Oh Senhor, aqui estamos diante de Ti, Pai, nesta noite. Sim, ó Deus, porque nossa fé, a nossa esperança está no Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, e agora diante da Tua palavra, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Nós precisamos, Pai, sair desse lugar transformados. Nós não viemos a passeio, Senhor. Nós não viemos aqui como um passeio no shopping center, como passar uma tarde num clube, ou passar um dia num parque. Nós viemos neste lugar para ter um encontro com Jesus, para sermos cheios da presença do Espírito Santo. E nós queremos, Pai, continuar ouvindo a Tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração, trazendo a mudança necessária, a transformação que nós precisamos nessa noite. Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir. Fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você crê, aplauda ao Senhor bem forte. Mais forte, porque é para Ele toda a honra, todo louvor. Pode se assentar, queridos. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém, queridos? Olha para cá um instante. Eu quero falar com os irmãos nessa noite. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, esta que foi lida, sobre o tema buscando intimidade com Deus. Porque eu acredito, meus irmãos, que independente de situações que nós estemos vivendo no nosso dia a dia,
Deus, Ele não abre mão do seu relacionamento conosco. Você pode estar bem, ou você pode estar mal. Você pode estar num dia bom, ou num dia ruim. Deus, Ele não abre mão do seu relacionamento conosco. Por quê? Porque Deus quer se relacionar. Quando você ganha alguma coisa, ou quando você perde, Deus, todos os dias, Ele quer se relacionar conosco. E pensando dessa maneira, eu acredito que deveria ser assim também o sentimento do nosso coração. Nós também não poderíamos sequer pensar em abrir mão do nosso relacionamento com Deus. E quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, nós não estamos falando sobre um relacionamento superficial. Um relacionamento que talvez a gente faça de Deus como um gênio da lâmpada em que você esfrega, você sabe dessa história, você esfrega a lâmpada e ali sai o gênio e ele diz para você, olha, faça os seus 3 pedidos. Deus não quer um relacionamento assim, ainda que a gente peça algumas coisas para Ele. Deus, Ele não quer um relacionamento superficial, aonde a gente não conheça a vontade dEle para as nossas vidas. A propósito, você sabe que Deus tem um plano para a sua vida, amém? Você crê nisso? Deus tem um plano para a sua vida. Talvez você ainda não descobriu, talvez você ainda esteja nessa jornada, lendo a Bíblia, orando, mas acredite, se você for íntegro, Deus vai revelar o plano dEle, a vontade dEle para o teu coração. Porque às vezes as pessoas vivem a sua jornada, a sua vida cristã, e estão aí buscando um plano, um propósito de Deus para a sua vida. Mas se você se manter fiel ao Senhor, se você continuar buscando a presença de Deus, isso qualquer idade, eu acredito que Deus, Ele vai revelar o plano que Ele tem para a tua vida. Aí você diz assim, pastor, mas eu pensei que o plano de Deus era eu ser um cristão bonzinho. Pego minha Bíblia, ponho debaixo do braço, venho para a igreja, eu não faço maldade para ninguém durante a semana. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, eu faço as minhas orações durante a semana. Tudo isso está ótimo, maravilhoso. Mas quando nós olhamos para esse texto, e esta é a questão, eu acredito que Deus, Ele quer um relacionamento mais profundo de cada um de nós. Se você tem dado 98%, Deus, Ele quer 100% de você. Se você tem entregado 50% do teu coração para Deus, Ele quer 100% do teu coração. Intimidade, relacionamento profundo. Porque veja bem, nós estamos diante de um texto aonde nós estamos mencionando um profeta, um homem de Deus, e por sinal, um grande homem de Deus, profeta Isaías, que mesmo com toda a experiência que ele tinha de ser usado pelo Senhor, ainda assim, ele precisou passar por uma certa experiência para entender quem era Deus, quem era Ele e o que Deus queria de sua vida. Estamos falando de um profeta. Não estou falando de qualquer pessoa, ou até um personagem sem nome na Bíblia. Nós estamos falando de um homem que já caminhava com Deus. Que de repente, aqui não relata, mas que já tinha as suas experiências com Deus, mas que em determinado momento da sua vida, ele precisou enxergar quem realmente Deus era, quem Ele era e o que Deus queria. E eu acredito, meus irmãos, profundamente nessa verdade, que independente da fase, do momento da sua jornada cristã, seja você que tenha 1 ano, 10 anos ou 30 anos de experiência na vida cristã, o que mais Deus deseja é que a gente tenha experiências com Deus, que a gente tenha intimidade com Deus. E esse texto, ele retrata muito isso, até porque no meio
meio da igreja, né? No meio da igreja, nós vemos vários tipos de pessoas. E talvez você se enquadre numa delas. Mas isso serve para a gente refletir e querer uma mudança. A verdade é essa. Talvez entre nós existem pessoas que são religiosas, né? Pessoas legalistas, pessoas que gostam de regras. É claro que na vida tudo precisa ter regras, ordem e decência. A gente não pode sair aí fazendo o que a gente bem entende. Mas há um extremismo. Quando a gente olha na palavra de Deus, nós vamos ver que as pessoas mais criticadas por Jesus foi quem? Saduceus, fariseus, escribas, mestres da lei. Foi as pessoas que Jesus mais criticou. Jesus não criticou, entre aspas, né, aqui falando de uma forma bem panorâmica, no ministério de Jesus, ele não criticou a multidão, mas ele criticou a religiosidade, o legalismo daqueles homens do passado. Há pessoas que de repente são indiferentes com as coisas de Deus. Eu vou na igreja, como se, eu falei de manhã, como se fossem bater cartão na empresa. Eu fiz a minha parte, fui na igreja, né? Agora vou para casa. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer, apesar que Ele sim deseja, Ele quer que a gente esteja na igreja. Mas a gente não pode ser indiferente com as coisas do Senhor. Até porque lá no livro de Apocalipse, Jesus, ele critica uma das igrejas, dizendo que ela era morna, ela não era nem quente e nem fria, e por conta disso, Deus iria vomitar aquela igreja, dizendo que eles eram indiferentes. E de repente, seja o seu caso, né? Você está aí sendo indiferente com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Talvez tenha no nosso meio pessoas que são comprometidas, que realmente amam a Deus de todo o coração, que entregam a sua vida, a sua família, o que ela tem nas mãos de Deus, como por exemplo Jó fazia isso. Diz a Bíblia que Jó, ele levantava de madrugada para oferecer sacrifício em favor dos seus filhos. É mais ou menos, vamos contextualizar, é mais ou menos quando alguém se propõe de acordar de madrugada para orar pela sua família, pelos seus filhos, enfim. Não há nada de errado nisso, isso mostra um amor que ela tem a Deus, o temor que ela tem a Deus. Está certo isso. Mas entendam bem que mesmo Jó, a Bíblia relatando e dizendo que ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus, Jó ainda assim precisou passar por várias necessidades para que ele pudesse conhecer de fato quem era Deus. Diz a Bíblia, lá no final do livro de Jó, que ele mesmo diz que eu pensei, né, que conhecia o Senhor. Eu pensei, eu achava, eu pensava, mas agora, de fato, eu sei quem é o Senhor. Tudo pelas experiências que Jó passou. E de repente a gente poderia dizer assim, não, mas Jó não precisava passar por tudo aquilo que ele passou, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus. Mas ele precisou passar para de fato ele saber quem era Deus na vida dele. Eu estou citando esses exemplos, meus irmãos, por quê? Porque Isaías, ele viveu essa situação. De repente, como um profeta, um homem de Deus, ele achava que conhecia o Senhor. Mas aqui nesse relato a gente vê que não é bem assim. Que aquela experiência que ele teve ali com Deus, aquela visão que ele teve,
levou a ele a um outro patamar, a um outro nível que ele estava vivendo. E eu acredito, meus irmãos, quando a gente fala sobre buscar intimidade com Deus, é o que Deus quer de mim e de você. Ele quer elevar você para um outro nível, para um novo patamar de vida cristã, para que a gente não se acostume com tudo o que está acontecendo ao nosso redor, até mesmo por conta dessa pandemia, né, que a gente vem atravessando meses a meses, desde o ano passado. Muitas pessoas talvez se acomodaram, estão vivendo na sua zona de conforto, e que na verdade, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, o Senhor não quer isso, e que na verdade, se alguém estiver passando por isso, pode ocorrer dela também viver uma experiência como Isaías também viveu, uma mudança na sua vida, de enxergar as coisas. E quem sabe você precisa desse momento na sua vida. Vale ressaltar, meus irmãos, que aqui esse texto, veja só, não fecha a sua Bíblia não. Se você não trouxe, no próximo domingo traga, né? Traga a sua Bíblia, seja ela no celular, não sei, ou papel, traga a sua Bíblia. Crente anda com Bíblia. No versículo 1 diz: no ano em que o rei Uzias morreu. Foi naquele ano em que Isaías teve aquela experiência com Deus. Foi numa fase difícil para Isaías, como todo o povo. Por que eu estou falando fase? E você precisa entender isso, prestar muita atenção, porque isso é um diferencial nesse texto. Porque se você puder, veja comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 26, para você entender esse contexto, só dessa palavrinha, no ano em que morreu Uzias. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 3 em diante. Diz assim, verso 3, capítulo 26 de 2 Crônicas. Posso ouvir um amém? Quem achou? Diz assim: Uzias tinha, escute isso, 16 anos de idade, quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor, escute isso, aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabine e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Verso 7. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Olha para cá. Depois continua, verso 9, vários versos, falando dos feitos de Uzias. Isso é muito importante você entender, porque talvez nem você sabia que tinha esse texto aí na Bíblia. Mas o que está falando? De Uzias, o rei Uzias, que diz o texto, vocês acompanharam, que foi um jovem com 16 anos que assumiu o reinado de Israel. E assumindo esse reinado de Israel, ele levou 52 anos sendo um instrumento nas mãos de Deus. Agora voltando lá para o livro de Isaías, a gente começa a entender o quê? Por que está falando aqui no capítulo 6? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Irmãos, olha para cá.
Porque esse momento para Isaías não era fácil. Porque havia morrido um grande rei. Um rei que tinha feito a diferença naquela época. Um rei que diz a Bíblia, lá em 2 Crônicas, você viu, a gente precisou cortar porque é por causa do nosso tempo, mas ainda os versículos continuam dizendo, relatando os feitos de Uzias, dizendo que ele foi sim um grande homem de Deus, ele foi sim um grande rei. Depois ele morre, né, de forma errada lá. Se você tiver interesse, depois você lê em casa esse capítulo aí de 2 Crônicas. Ele morreu de lepra, mas leia lá, que aí você vai entender o contexto. Mas o que eu quero ressaltar para os irmãos, é que o rei Uzias, ele era muito, muito importante para Isaías e para qualquer pessoa que fazia parte daquela época. Uzias, ele era e foi um grande rei. Se eu não me engano, ele praticamente está entre um dos melhores reis que Israel teve, depois de Davi. Ou seja, não era qualquer pessoa. E aí o que acontece? Nós vemos aqui no texto de Isaías o quê? Isaías, aonde? No templo do Senhor. Veja só, meus irmãos, que importante lição que nós podemos aprender aqui nessa noite. Eu sei que muitos de nós já nos habituamos até, já nos acostumamos até a ficar em casa, a ter o nosso conforto. Talvez você que esteja aí me assistindo esteja deitado no seu sofá. Talvez você esteja aí deitado na sua cama. Mas tem gente boa aqui também, amém, meus irmãos? Mas veja o que o texto está falando. Num grande problema, numa fase terrível para Isaías e para todo aquele povo. Aonde foi que Isaías estava? Eu quero ouvir. Aonde? No templo. No templo do Senhor. Eu sei que só o Ronaldo estava atento e o restante ouviu. Então vamos falar todo mundo junto? Eu falo e vocês falam, ok? Isaías estava... Não, eu falo e aí vocês repetem, tá bom? Para ter uma dinâmica, tá bom? Porque eu sei que... Deixa eu te falar uma coisa. Por que a gente fala assim, olha, repita, tal? A verdade é essa, a gente está de máscara e alguns acabam pegando no sono. Tô vendo, estou de olho. Então é para você ficar ligado, para você não perder nada. Então repita comigo, nós estamos na presença do Senhor, né? Então diga aí, depois que eu falar, para não ficar embolado. Falar tudo bem, mas se for falar, fala com vontade, né? Porque eu vou cansar de falar isso, tá? Se você é membro da igreja, se você não é, você vai ouvir isso. Quando a gente canta parabéns, parabéns para você, a gente grita. Quando o time faz gol, se abraça, até nessa pandemia. Irmãos, para Deus tudo isso, tá bom? Então, se você falar, então fale. Isaías estava no templo. Isaías estava no templo do Senhor. Buscando o quê? Forças. Diante daquela situação, diante daquele problema que ele estava vivenciando. O texto está dizendo, no ano em que morreu Uzias. E aí o que ele teve? Eu vi o Senhor. Ele está dizendo, eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma intimidade com Deus. No ano em que eu, o profeta, dizendo, no ano em que a população, Israel, estava passando por uma grande tribulação, eu vi o Senhor. Isso quer dizer para mim e para você, o que, meus irmãos? Que talvez, os maiores problemas que nós passamos, pode ser
uma porta para a gente ter mais intimidade com o Senhor. As grandes aflições que estão, de repente, dentro do nosso coração, pode ser uma forma da gente ter intimidade maior com Deus. Porque esse relato é uma grande verdade. Com certeza, meus irmãos, Isaías aqui nesse caso, ele foi ao templo ali, de repente, para dobrar os seus joelhos, para buscar a Deus, para fazer alguma coisa, para o Senhor consolar o seu coração. E naquela postura de Isaías, o que aconteceu? Ele viu o Senhor. Já pensou você ver o Senhor? Já pensou? Você, eu, nós, pequeninos como somos, ter esse tipo de experiência? De ver o Senhor? E aqui está dizendo, quando a gente fala de ver o Senhor, é porque Isaías ele viu a glória de Deus. Quando ele relata aqui dizendo, olha, quando ele viu ali no verso 2, estavam ali serafins. Ele está dizendo, né? Com as suas próprias palavras. E proclamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías está dizendo que ele viu toda a glória de Deus. Como diz aqui o texto, que a presença de Deus, ela encheu o templo, encheu aquele lugar. Isaías teve uma experiência profunda com Deus. A gente está no momento que a gente precisa começar a falar isso. Tem muita gente que de repente está dizendo, mas eu busco a Deus na minha casa. A gente está nessa fase agora. Já passamos, né, uma fase. Mas eu faço as minhas orações. Não tem nada de errado. Mas eu quero que você enxergue. E nós vamos falar outras vezes aqui. Eu quero que você enxergue a importância de nós estarmos na casa de Deus. Essa experiência que Isaías teve, nós não podemos padronizar. De repente ele poderia ter essa experiência na casa dele. Sim, sem dúvida. Isaías poderia ter essa experiência ali, caminhando na rua. Isaías poderia ter essa experiência, adorando a Deus, não sei, alguma coisa no seu dia a dia. Ele poderia, mas aqui diz o texto, que Isaías, ele estava no templo. Ele estava na casa de Deus. E a gente precisa entender, meus irmãos, da importância de nós estarmos na casa de Deus, de nós realmente alimentarmos a nossa rotina, a nossa agenda, a nossa vida na casa de Deus. Porque muitas vezes, de repente, alguém já tirou, o templo, a casa de Deus se encaixa na sua agenda. E aqui na casa de Deus, eu acredito que há uma liberação sobrenatural de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Há uma liberação. Esse ambiente é propício para isso, meus irmãos. Quando a gente está em casa, acontecem várias coisas. O feijão queima na hora do culto. Alguém toca a campainha na hora da oração. O telefone toca no momento da ceia. E aí você se distrai, você se dispersa. A casa de Deus, esse ambiente, ele é preparado para isso. Para você estar focado. Para você estar antenado. Para você ouvir a palavra. Para você participar da adoração. Para você orar junto, como diz a palavra de Deus, uns pelos outros. E a gente precisa alimentar isso na nossa vida, meus irmãos. É tempo, é hora. Porque Isaías teve esse momento. No momento de crise, no momento de problemas,
de ouvir a notícia, olha, no ano que morreu o rei Uzias, talvez para ele ali, ele dizia o quê? E agora como vai ser? Quem vai governar a nossa nação? Quem vai nos ajudar? Porque Uzias, ele estava aí, 52 anos, dirigindo a nação de Israel, 52 anos. Ele assumiu com 16 anos, como diz o texto, vocês acompanharam. E na cabeça do profeta Isaías, talvez havia aquela dúvida, aquele questionamento, e agora? E agora? Mas ele fez o certo, ele se posicionou, eu vou para o templo do Senhor, é ali que eu vou me derramar, é ali que Deus vai falar algo no meu coração, queridos, e nós precisamos ter esse tipo de postura, é ali. Não estou falando que você não possa ter experiências com Deus na sua casa, até mesmo no trabalho, ou no seu carro, dirigindo, é possível sim, mas nós precisamos entender a importância que é estar na casa de Deus. Que de repente, nesse dia, nessa noite, você pode ter uma experiência tão profunda com Deus, que a sua vida não vai ser a mesma. Por mais que você já tenha frequentado a igreja, por mais que você tenha anos de igreja, porque a gente tem que alimentar o nosso coração com essa expectativa. Ah, Deus vai fazer algo novo. Ah, Deus, olha, o domingo o Senhor vai transformar alguma coisa. A gente tem que viver, meus irmãos,